Saudações, SEUC, os membros da SEUC, todos os nossos amigos e irmãos de outras comunidades. Grande abraço. Nós queremos falar hoje um texto, Lucas 24. Vou basear minha mensagem no versículo 13 a 32. Então, Lucas 24, 13 a 32, mas eu vou ler apenas um versículo. O versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nós esperávamos. É uma palavra de uma profunda desesperança. Não é talvez a palavra que mais expresse que acabou. O que você depositou, o que você acreditou, e nós passamos tantas vezes nossas vidas, nossos momentos, como eu esperava. E foi malograda a minha esperança. Aqui, a história de dois rapazes, dois seguidores de Jesus, que estavam no domingo, depois da morte de Jesus, andando no entardecer, Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros, iam tristes, iam falando da morte de Jesus, iam falando do que tinha acontecido. Eles tinham depositado tudo naquele homem, é o Messias. Eles tinham depositado toda a esperança no que ele falava, no que ele ensinava e no que ele fazia. Eram ensinamentos como aqueles guardas que um dia foram prender Jesus e voltaram sem Jesus, dizendo: não podemos prender esse homem. Nunca ninguém falou como ele. Tinha alguma coisa naquela palavra, ou naquelas palavras, que o autenticavam com o Messias. Mas mais do que isso, ainda tinha sinais, milagres, curas, até a ressurreição o homem tinha feito. E de repente, talvez no momento que ele esperava o clímax, ele vai reinar, ele entra em Jerusalém triunfante. E aquela última semana, ele entra triunfante, a multidão grita: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! E essa mesma multidão, depois disso, crucifica-o uma semana. E naquela semana, aquela última semana, ele teve controvérsia com muitos líderes. Foi traído, foi preso, foi detido, chicoteado, açoitado e morto. Eu acho que eles esperavam até o último momento que Jesus reagisse, levantasse as hordas celestiais e reagisse. Mas aquele homem praticamente se entregou, nem se defendeu verbalmente no Sinédrio. Foi preso como qualquer homem, foi açoitado, sangrou como qualquer um, foi crucificado, sofreu morte de cruz. Aqueles rapazes não entendiam. E eles falavam sobre isso, e acho que o caminho deles era lento. Os olhos estavam no chão. Tudo no coração deles era desesperança. Acabou.
Quando tentamos começar a segui-lo e muitas pessoas falaram, olha, você é um enganador. Nós dizemos, não, ele é o Messias e agora nós temos que concordar que ele não podia ser. Não pode haver um Messias que morre. As profecias não dizem de uma morte, simplesmente, de um reino de vitória. Falando daquilo sem entender, porque lembrando do ensinamento dos sinais, eles falaram, esse homem era o Messias, mas como morreu? Acabou! Aparece alguém caminhando com eles, do mesmo caminho de Jerusalém para Emaús. E aquele estranho chega perto deles e fala assim, o que vocês estão falando? Enquanto caminham, por que vocês estão tão tristes? Eles pararam de tecidos, talvez até com lágrimas nos olhos, dizendo assim, você é o único que está vindo de Jerusalém. O único que está vindo de Jerusalém não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Mas que coisas? As coisas dizendo de Jesus de Nazareno, um homem poderoso em palavras e obras, como nossas autoridades o entregaram. O outro diz assim, nós esperávamos que ele havia de remir Israel, mas já é o terceiro dia. E Jesus responde, mas vocês não entendem? Não entendem que ele tinha que primeiro padecer para depois entrar na sua glória? E aquele homem começou a falar de coisas diferentes. Ele começou a falar sobre os salmos, sobre Moisés, sobre os profetas, coisas que diziam respeito ao Messias, mas que não eram só triunfo, não era só vitória, não era só poderio político, militar. Talvez eles tenham citado o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Até um salmo que ele citou, Jesus citou na cruz. Talvez ele tenha citado Isaías 53, dizendo, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados pelo caminho, cada um se desviava, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Começou a falar de textos que diziam, ele vai reinar, ele vai triunfar, mas ele vai padecer também. E antes de reinar, antes de triunfar, antes de vencer, ele vai padecer. Aquele homem começou a falar e aqueles dois começaram a ouvir e a beber. E parece que aquele homem conhecia muito, muito bem as Escrituras. Começou a falar, o Messias tem que padecer antes de entrar na sua glória. Chegaram em Emaús, aqueles 12 quilômetros, quase todo ouvindo aquele homem. Era um lugar de roça, e ele continuando, os dois entrando na casa, falando, não, fica conosco. Você pousa aqui, a gente toma um café, amanhã você vai embora, porque já declinou o dia, já acabou, o sol já se pôs. E entrou para ficar com eles. Puseram um pão à mesa. E o convidaram, sem nem saber o nome, para que ele desse graça e partisse o pão. E no partir do pão, eles reconheceram. Aquele homem era o próprio Jesus. No partir do pão, eles reconheceram e Jesus desapareceu imediatamente. E é interessante o que eles falaram um para o outro. Porque o natural talvez fosse falar, você não viu que era ele? A gente viu ele. Você não viu que era ele, a barba, o cabelo?
Eles falaram, você não viu que é ele? Por acaso nosso coração não ardia? Quando ele falava no caminho, nos expõe nas Escrituras, o nosso coração pegava fogo. Era ele. E voltaram na mesma hora, mesmo sendo já à noite, já sendo escuro, eles voltaram na mesma hora. Imagina você, como que foi a volta? Como que foi o ritmo? Como foi o olhar? Como foram as palavras? Aleluia! É mais do que a gente esperava. Ele venceu a própria morte. Aquelas mulheres que no nosso meio falaram que tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive, estavam certas. O corpo não sumiu. Ele está vivo. E eu imagino então o contraste entre a ida e a volta. A geografia não é só o que é antagônico, é o coração. E eu lembro de outro texto, quando Jesus entrava numa cidade, com a multidão em festa, vendo milagres, ouvindo ensinamentos, vendo curas, e uma multidão saindo da cidade, com um morto. Eram dois caminhos antagônicos, mais do que dois caminhos, dois corações. E aqui eu vejo, na história desses dois discípulos caminhando para Emaús, a mudança do coração. Às vezes Deus muda as circunstâncias, às vezes não muda, mas Ele muda o coração. Eu tenho falado nesses dias muito sobre a presença de Jesus. Que Ele nos deixa proclamar, às vezes não deixa. Que Ele nos deixa prosperar e às vezes não prospera. São possibilidades. Mas a promessa é que Ele está conosco. Seja nesses dias de isolamento, seja em dias ou outros ruins, por outros motivos, não importa. Ele está conosco. E aqui então, eu quero dizer para você, podia fechar aqui a Bíblia e ficar por isso mesmo, porque já ensina muito. A proposta dessa mensagem é que Deus transforma todo desânimo em convicção de vitória. Pelo poder da ressurreição de Jesus, Deus transforma todo desânimo em convicção de vitória. Como diz Provérbios, certamente haverá um bom fim, não será malograda a sua esperança. Talvez a sua esperança, outra coisa, não aconteça. Talvez Deus diga não. Mas não será malograda a sua esperança em relação ao Senhor, ao seu reino, à sua vinda, à sua segurança. Deus transforma todo desânimo em convicção de vitória. Eu queria falar de dois encontros que esses homens tiveram que proporcionaram essa transformação. E a mensagem pode chamar uma grande transformação. O primeiro encontro, então, é o encontro com o Filho vivo de Deus. E aqui diz o seguinte, se você nunca se encontrou com Jesus, se não na sua história, um novo nascimento, se não no seu momento de vida, um dia em que você se encontrou, talvez não saiba o dia certo, mas você se encontrou com Jesus, se você nunca se encontrou, o primeiro encontro é esse, encontrar com Jesus. Mas se você já se encontrou com o Senhor, você nasceu de novo, esse encontro com o Filho vivo seria talvez a vida de oração. E aqui eu tenho alguns exemplos interessantes. Eu me lembro de Lutero, um grande reformador, que orava todas as manhãs por 2 horas. A não ser que ele estava muito ocupado, tinha sem tempo, aí ele orava 3 horas. A história diz isso. Mais atividade, mais trabalho, mais preocupações, tem que ter mais oração. Eu lembro de um senhor
também tinha o hábito de orar sempre, muito tempo, e um dia ele estava apertado e falou para o mordomo dele, olha, eu vou orar meia hora. E você me chama, me dá aqui meia hora. Foi do gabinete dele e orou. E entrou num clima tal de oração que quando o mordomo foi chamar ele depois de meia hora, não conseguiu. Tava um contato, um clima, um diálogo tal que ele não teve coragem. E voltou depois de uma hora, fazendo um total de 1h30. E bateu lá na porta. Tá na hora. Aquele homem levantou do joelho e falou assim, meia hora diante de Jesus é muito pouco. Ele tinha ficado 1h30. Que tipo de oração que foi essa? Que tipo de contato foi esse? A gente tem tantas orações mecânicas. E eu lembro de seminaristas que tinham mania de, quando fosse orar na mesa, levantava a mão, o dedo, na hora de orar. O último a levantar orava. O que está transmitindo? Orar é ruim assim. Levanta o dedo para não orar. Não de oração. Quando Billy Graham e os seus colegas foram conhecer a casa que o Wesley tinha morado nos Estados Unidos e viram um quartinho aí. Aqui é onde o Wesley orava. E ele ficou ali. E ao sair, o ônibus viu que ele estava voltando. Voltou, ele estava ajoelhado lá. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Vamos, Billy. Era Billy Graham. Talvez o maior evangelista nossa era. Oração. Vida de oração. Então, o primeiro encontro é o encontro com o Filho vivo de Deus. O segundo encontro é o encontro com a palavra viva de Deus. Por quê? Aquele homem, começando por Moisés, pelos profetas, pelos salmos, começou a falar sobre o que dizia dele mesmo nas Escrituras. E aqui eu queria dizer, é uma leitura diária da palavra. Não leia como horóscopo. Eu lembro de uma época, eu trabalhava em Curitiba, entre jovens, e tinha uma reunião ocasional com muitos jovens, 700, 800 jovens. E eu tinha pregado na segunda-feira, era o Ministério da Mocidade para Cristo, que era segunda-feira. 700, 800 jovens naquela ocasião. Aí uma moça me encontrou 2 dias depois. Ah, o seu rapaz estava pregando no clubão, não é? Sou eu. Ai, que coisa. Pegou a Bíblia dela, ela era crente, e falou assim, acha uma palavra para mim. Aí eu falei, eu vou achar uma coisa. Não, assim não vale. Tem que abrir o Léo, assim. Para me dar uma palavra de Deus, tem que abrir assim. O pessoal lê a Bíblia assim. Lembro de um caso, não sei se é verdade, mas o cara só gostava desse método do mergulho. Abria, pá! Aí um dia ele usou o método do mergulho, abriu e encontrou assim. Então foi Judas e enforcou-se. Mas não, isso aqui não deve ser para mim. Fechou. Abriu e encontrou também na última ceia. O que tens a fazer, faça depressa. Não pode ser. Depois encontrou na palavra do samaritano. Vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, se fosse a palavra de Deus, era mandando suicidar. Uma jovem que perdeu o namorado, ficou muito triste, o namorado terminou. Um dia ela abriu a Bíblia assim ao léu e encontrou Filemão 15. Dizendo assim, pode ser
que ele tenha se afastado de ti temporariamente, para depois eu haver para sempre. É assim que o pessoal lê a Bíblia. Mas temos que ler a Bíblia de uma maneira viva. Entendendo? Estava falando com a minha filha ontem. Está na Bíblia. Deus tinha dito que ia morrer. Está na Bíblia dizendo, certamente não morrerás. Está na Bíblia? Tá. É verdade? Se você acha que aquela palavra de Deus, certamente não morrerás, o que está dizendo na Bíblia é que o diabo disse isso. Então você tem que saber quem falou, para quem falou, como falou, com quem falou. É a palavra de Deus. Tem que estudar a sério. Esses dois encontros, o encontro com o Filho vivo de Deus, a oração, com a conversão, e o encontro com a palavra viva de Deus. São duas vertentes dessa transformação. Eu queria dizer o seguinte, nós temos que ter equilíbrio entre palavra e oração. Muita oração só, ou muita Bíblia só, tem que ter os dois. Lembra da história do Ivênio com o papagaio? Ele queria ter um papagaio, ele achava interessante, uma ave que falava, né? E perguntou para o entendido de ave como que ele podia deixar o papagaio livre sem que ele voasse. Corta a asa. Ele cortou as asas e o papagaio voou. Ele falou, não, mas voou. Não, você cortou as duas? Cortei as duas. Não, era para cortar uma só. Porque aí ele não teria equilíbrio. Tendo um cotoquinho aqui e uma asa aqui, ele nunca voaria. Às vezes a gente tem grandes palavras, grande tempo de palavra, muito ensinamento, muita teologia, muita Bíblia, mas pouca oração. E outros grupos têm muita oração e pouca Bíblia, e a gente tem que ter os dois em equilíbrio. Oração sem Bíblia são experiências sem parâmetros, e Bíblia sem oração é letra morta. Jesus falou para os saduceus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E a gente erra não conhecendo as Escrituras ou conhecendo o poder de Deus. Tem que conhecer os dois. Meus queridos, aqueles homens tiveram coração abrasado. Eu quero ter muitas experiências esses dias. Independente de como que a gente está. Independente de como é que está em casa, talvez agora a gente está em casa e esteja tendo um hábito que nós não temos naturalmente. E pode ter alguns curtos-circuitos aí. Vamos ter um momento, uns com os outros, em casa, mas tenha o seu momento a sós com Deus. Se você não tinha tempo, agora você tem para isso. Por isso que eu oro muito para que Deus abrevie esse tempo. Eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu oro para Deus abreviar o tempo. Mas também eu faço uma outra oração para que nós tenhamos o cumprimento daquilo que Deus deseja através desse momento ruim. Mas não desanima não, porque Deus transforma todo desânimo em convicção de vitória pelo poder do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela história desses homens, esses dois homens, dois seguidores de Jesus, porque nos ensina que Jesus, o poder que o ressuscitou, transforma o nosso desânimo em alegria. Nos leva a encontrar com o Filho vivo de Deus diariamente, nos dá vida de oração. Nos leva a encontrar com a Tua Palavra de uma maneira viva, de uma maneira
que haja comunicação verdadeira do Senhor. Nos tira do método mergulho, mas nos leva para um estudo sério da palavra. Pai, leva a Zeuque até os dois lados, oração e Bíblia. Não nos deixe sair disso, por favor, Pai. Abençoa-nos, abençoa todo o povo do Senhor, a face da terra, em nome de Jesus.